Olá, mortais! Vamos hoje falar sobre estética e eu quero começar pedindo: se inscreve no nosso canal, compartilha e dá o seu legal, dá o seu gostei pra gente. Se você se sentir motivado a fazer alguma pergunta, algum questionamento, manda pra gente ver aqui como é que a gente destrincha, tá? Essa oportunidade, né, de conversar um pouquinho sobre essa coisa que a gente chama de belo, né? Hoje em dia a gente pergunta o que é realmente uma coisa bela, e a resposta é muito dada do ponto de vista subjetivo, né? Belo é o que eu acho belo. Pronto. Tem gente mesmo que diz que beleza é relativa. Eu costumo lembrar que o conceito de beleza não é relativo. Ou seja, quando alguém diz que uma coisa é bela, todo mundo entende o que ela quer dizer. Se todo mundo entende o que ela quer dizer, é porque está todo mundo falando da mesma coisa. O que é relativo, então? O que é relativo é a aplicação desse conceito às coisas. Então, o que eu acho que é belo, talvez você não ache. Pablo Picasso, Guernica. Uma pessoa pode dizer: eu não vi beleza naquilo ali. Pronto. Outra pode dizer: rapaz, aquilo ali é maravilhoso. Ora, se ambos estão dizendo, usando o termo belo para analisar aquela obra, então ambos sabem o que ambos querem dizer com belo. Apenas não estão concordando com relação à aplicação do termo àquela obra. Entenderam? Eu tenho muito cuidado quando alguém me diz que alguma coisa é relativa. Um conceito não pode ser relativo, porque se o conceito for relativo, eu não tenho como discutir com a pessoa. Se o conceito de mesa para mim significa cadeira, e o conceito de mesa para o meu amigo significa abacate, como é que nós vamos falar de mesa? Como é que nós dois vamos discutir sobre mesa? Imagine. Eu dizendo que a mesa lá de casa é muito acolchoada e o meu amigo dizendo que comeu a mesa pela manhã com sal e azeite. Aí o conceito ficou relativo. O conceito é sempre absoluto. Senão, não tem como discutir. Mas eu não quero falar sobre conceitos aqui, eu quero falar sobre beleza. Para os gregos, o belo, era tudo aquilo que podia ser expressado por harmonia. E eles distinguiam o belo intelectual, o belo moral, olha só, hein? O belo intelectual, o belo moral e o belo estético. Se prestarmos bem atenção, a ideia de belo estético está presente na moral quando a gente, por exemplo, diz que determinado comportamento é feio. A gente usa muito isso com as crianças. A ideia do belo estético está presente também no belo intelectual quando nós dizemos, depois de fazer uma demonstração matemática num quadro, por exemplo, olha que coisa linda. Ou quando alguém apresenta uma teoria da história que está bem concatenada, que está bem justificada. Rapaz, que ideia linda esse historiador teve, como é que ele conseguiu desenvolver isso, né? Então, veja, nós estamos dizendo que é belo quando a gente quer dizer que é verdadeiro, seguindo um padrão que está lá na antiguidade clássica grega.
Quando Aristóteles fala de tecne, de técnica, e quando Aristóteles diz que o que é bom é verdadeiro, e se é verdadeiro, está dizendo de si o que de fato é. Então é bonito. O bonito é o verdadeiro. O bonito é o moral. O bonito é o harmônico. A teoria da estética, portanto, está falando do verdadeiro, do moral. Olha só que coisa interessante, né? E do harmônico. Platão, quando falava de estética, insistia que só é bela, de fato, a ideia do belo que está no mundo das ideias. Tudo o mais seria representação. Lembre-se que o mundo para Platão é representação do mundo das ideias. O mundo dos fenômenos, esse que nós vivemos, é a representação do mundo das ideias. Ora, se esse mundo que nós vivemos é a representação do mundo das ideias, e se a arte, sobretudo a arte da pintura e da escultura, são representações das coisas que existem nesse mundo, que por sua vez já é representação no mundo das ideias, então a arte, sobretudo pintura e escultura, é uma terceira apresentação da realidade. É imitação da imitação. É mimesis, é mimese. E Platão diz, sendo mimese, não é bom. Por isso Platão vai valorizar um pouco a música, a poesia, mas não vai valorizar a escultura nem a pintura. A arte grega era uma arte representativa, realista, né? Não era uma arte abstrata como nós a conhecemos hoje. Aristóteles, discordando de seu mestre, vai dizer que não, que a pintura e a escultura são interessantes sim, têm valor sim, porque elas representam a realidade, mas representam de modo harmonioso, proporcional. E Aristóteles, então, acredita que quando você consegue colocar proporção e harmonia numa escultura, numa pintura, isso faz a pintura e a escultura ficarem bonitas. Eles estão tentando encontrar critérios objetivos para a beleza, né? E é essa ideia de Aristóteles que vai nos acompanhar até a Renascença, quando pintores, né, do nível de Michelangelo, Da Vinci, Rubens, as tartarugas ninja, quando eles vão tentar reproduzir a harmonia, a proporção, né, nas suas pinturas, nas suas esculturas. Isso é o belo. Isso é o belo para Aristóteles. Aristóteles também, falando da importância da arte, vai nos dizer que a tragédia também é o teatro. A tragédia também é importante, porque a tragédia, veja só, representando os dramas humanos, produz a catarse, produz a purificação do sentimento. Assim como a comédia também é importante, porque a comédia denuncia os costumes. Assim como a epopeia também é importante, porque a epopeia nos une aos valores nobres dos grandes heróis. Então veja que Aristóteles tem uma percepção bem diferente daquela de Platão. Vou dar agora um salto, em gente, fazer um grande salto, indo da antiguidade grega para a modernidade. Eu vou falar de dois autores, David Hume e Immanuel Kant. David Hume, escocês, Kant, o alemão. Para Hume, o que nos faz gostar das coisas é algo muito pessoal. Hume é empirista. Hume diz que a sensação bate em você e você gosta. Mas ele lembra que nós tentamos justificar esse gosto, né?
Então, a gente, sei lá, gosta de azul, e se alguém me pergunta, tô falando agora especificamente de mim, eu gosto de azul. E por que, Adonis, você gosta de azul? Eu gosto de azul porque quando eu era criança eu ganhei uma bola azul e eu achei aquela bola de um azul tão maravilhoso que isso nunca saiu da minha mente. E a partir de então, tudo que é azul para mim é bonito. David Hume vai dizer o seguinte: Adonis, você gostou da bola porque ela era azul. E, portanto, o gosto do azul já estava lá, a priori. A sua justificação é a posteriori. Para David Hume, toda justificação do gosto é a posteriori. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você gosta, depois você diz porque gostou. Kant, indo no mesmo caminho de David Hume, vai dizer que existem condições que nos fazem capazes de ter a percepção estética. E ele vai falar de 3 características da apreciação estética. A primeira, não por ordem de importância, a primeira que eu vou citar é a universalidade. Kant diz o seguinte: quando nós gostamos de alguma coisa, nós pretendemos que todo mundo goste. Se eu gosto de rock, eu espero que todo mundo goste. Se eu ouço, né, uma música, sei lá, By the Way, e se eu apresento By the Way para um amigo, ele diz: isso é música? Eu vou dizer: rapaz, eu não acredito que você não percebeu a beleza dessa música. Veja só, eu não acredito, porque eu espero que todo mundo goste. Eu sei que não necessariamente todo mundo vai gostar, mas eu espero que todo mundo goste. É a universalidade. Uma segunda característica que Kant percebe na obra de arte é a ausência de uma intencionalidade. Você gosta da obra de arte de graça. Você gosta da obra de arte porque ela, como é que eu vou dizer, ela é boa para você em si. Você não está pensando na arte como uma coisa da qual você vai se utilizar para. Vou dar um exemplo. O som das ondas no mar me acalmam. Mas se eu for para a praia para ouvir o som das ondas do mar, para me acalmar, veja, eu já não estou mais na mesma dimensão estética de quem está na beira do mar e de repente sente aquela calma que veio das ondas. Então, para Kant, tem que ter uma gratuidade nesse sentimento. Existe uma gratuidade nesse sentimento. Claro que a gente utiliza, mas aí já não é mais só percepção, fruição estética. E o terceiro aspecto que Kant coloca é a ausência de conceito, que se assemelha à justificação a posteriori do nosso David Hume, né? Veja, eu gosto de Pablo Picasso porque ele foi revolucionário. Então, você não gosta de Pablo Picasso. Você está fazendo um esforço, veja só. Eu gosto de revolucionários, mas eu gosto de Pablo Picasso porque ele é revolucionário. Esse não é um gosto estético, essa é uma postura política, essa é uma postura intelectual, mas não é um gosto estético. Inclusive o contrário pode acontecer. Aqui em Salvador havia um determinado orador de cujas ideias eu não gostava, mas ele tinha uma estrutura de fala tão harmoniosa que eu não perdia
um discurso dele. Veja só. Então veja, o que eu gostava nele não tinha a ver com conceito, porque eu não gostava dos conceitos que ele expressava, mas eu gostava do modo como ele expressava esses conceitos. Então Kant vai nos dizer que sim, para você gostar de alguma coisa, você precisa estar desinteressado, você precisa não estar conceitualizando e você acreditará, desejaria que todo mundo também gostasse. Mais recentemente, Hegel, observando essas questões ligadas à arte, fez algumas considerações que eu considero importantes e que eu vou desenvolver para fechar o nosso vídeo de hoje. Hegel vai dizer que a função da arte, no princípio do início, do começo da humanidade, aí Hegel está viajando, que ele não sabe, ele não estava lá, ele acredita que a função da arte era explicar a realidade. Mas, diz ele, hoje, a realidade já é explicada pela ciência e pela filosofia. Então a arte perdeu lugar. Ora, agora que a arte não é mais o modo como se explica a realidade, pergunta ele, qual será a função da arte? E a resposta, veja só, contradizendo o que disse Kant, de certa forma, a resposta vai ser: a arte hoje é mais conceitual. E Hegel vai dizer o seguinte, gente, os artistas estão mais preocupados em expressar conceitos do que no próprio fazer estético. Isso é interessante porque, se nós observarmos os diversos manifestos que os artistas hoje apresentam, né, talvez Hegel tenha captado algo de real nessa sua análise. Vejam que se você vai hoje a uma exposição, é muito comum, embaixo, né, ou ao lado do quadro, uma espécie de explicação, né, sobre o sentido daquele quadro. E quando não tem, nós olhamos para o quadro, para a escultura, né, e nos perguntamos, né, o que é que isso quer dizer, né? Veja, como se a arte tivesse que querer dizer alguma coisa. Não basta mais ser bela, ela precisa querer dizer alguma coisa. E nesse sentido, Hegel talvez tenha acertado. Alguns autores atualmente estão discutindo o lugar do artista dentro desse universo, né, do capitalismo em que nós nos encontramos, do capitalismo nas sociedades liberais, né? E tem umas observações interessantes a serem feitas. Vejam só, gente, o artista lá na Renascença, por exemplo, o artista era bancado pelo mecenas, né? O artista é uma pessoa, a artista são pessoas que vivem um drama. Ou eles são fiéis à sua arte e à sua pura expressão e correm o risco de não ter uma certa aceitação do público e, portanto, de não ter como pagar suas contas. Ou o artista é bancado por alguém. Se ele é bancado por alguém que diz, olha, seja o que você quer ser e eu te banco, meu Deus, melhor dos mundos. Mas se ele é bancado por alguém que diz, olha, eu te banco, mas eu quero que você produza tais e tais peças. Aí fica a pergunta, né? É arte isso que está sendo feito? Ou é só entretenimento? É arte ou é só ação política? É arte ou é só serviço?
É uma questão que os artistas se colocam hoje, né? Porque contemporaneamente, se o artista não é bancado por alguém, ou se ele não consegue bancar a si mesmo, então o artista vai ser bancado pelo Estado. E se ele é bancado pelo Estado, veja, a sua produção tem que satisfazer os interesses do Estado. Talvez isso explique alguns shows a que a gente assiste, né? Algumas falas durante shows a que a gente assiste, né? E a gente talvez precise ter um pouco de generosidade para com os artistas, entendendo que o artista precisa pagar suas contas, né? Então vejam, que arco nós fizemos, né? Nós saímos da arte grega, aquela arte despretensiosa aí que foi até considerada como o princípio da compreensão da beleza moral e intelectual, e chegamos hoje, né, à complexidade do fazer artístico, em que o artista precisa decidir se vai fazer o que sua alma deseja, ou se vai fazer o que aqueles que estão pagando a sua arte desejam, né? Se quem paga é o consumidor, ele tem que fazer uma arte que agrade o consumidor. Se quem paga é o Estado, ele tem que fazer uma arte que agrade o Estado. E se ele puder bancar a si mesmo, ele pode fazer uma arte que lhe satisfaça enquanto artista, né? Enquanto antena da civilização. Fica a reflexão aí. Beijos mortais. Até a próxima.